Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Deus esteja presente em nossos corações nessa manhã maravilhosa. Quando eu aqui cheguei, todo mundo queria saber quem é a Valquíria que vai falar hoje. Então, vou deixar claro para vocês que eu não sou nenhuma palestrante famosa, gente. Eu faço palestras no Luz Divina. E é a primeira vez que eu estou fazendo palestra fora lá do centro. Não por orgulho, mas por insegurança mesmo. Porque lá eu estou na minha casa, né? Mas aí, quando nós estivemos aqui há meses atrás, eu, meu marido, a Isabel e o marido dela, que estão comigo hoje aqui também, nós fomos tão acolhidos, com tanto amor por vocês, que aquele dia eu me senti em casa. Então, quando a Temis e o André me convidaram, eu falei, eu vou, porque lá eu me senti tão bem, eu me senti como se eu estivesse na minha casa. Então, muito obrigado pela acolhida que vocês nos fizeram. E hoje nós vamos falar sobre confiança em Deus. E o que seria confiança? A gente fala tanto em confiar em Deus, mas nós sabemos a definição da palavrinha confiança? Confiança, crença na probidade moral, na sinceridade, lealdade, competência, discrição, crédito, fé. Também é crença ou fé de que determinadas expectativas se tornarão realidade. É ter esperança. E aí a gente para e pensa, né? Nós passamos por tantas dificuldades, tantos conflitos, tantas desilusões, e às vezes acontece tudo de uma vez só na nossa vida. Cai como uma tempestade em nossas cabeças, num curto período de tempo. Mas nós sabemos que nós estamos encarnados num planeta de provas e expiações, onde ainda predomina o mal. Mas é claro também que tem as suas belezas. Nós não nos permitimos perceber essas belezas porque nós ficamos envoltos nessa tempestade que nos acometem, né? De tempos em tempos. Mas o mais importante é nós termos uma conexão com o nosso Deus, que vai nos fortalecer em todos os momentos da nossa vida. Seja nas alegrias, nas tribulações, se nós tivermos essa conexão fortalecida, com certeza, nós vamos passar, né, fortes durante as tempestades. Mas se nós perdermos essa conexão, seja por falta de oração, seja por falta de confiança e esperança por dias melhores, o que vai nos acontecer? Nós começaremos a achar que nós estamos sozinhos aqui nesse planeta. Nós começaremos a achar que nós estamos em alto mar, num barquinho bem frágil à deriva. E aí a gente vai desistir dos nossos propósitos mais nobres e vamos nos entregar ao desânimo e vamos perder o entusiasmo pela vida. E o entusiasmo é a chama que nos move, né? Enquanto que o desânimo é uma erva daninha que, quando se espalha, destrói tudo. Deus está sempre conosco. Nós é que não estamos com Ele. Quando nós ficamos desorientados, quando nós deixamos essas tempestades, né, tomar conta da nossa vida. Nós precisamos refletir como está o nosso relacionamento com Deus. Então, está aí a importância de nós fortalecermos essa confiança em Deus para direcionar a nossa existência. E no Evangelho, nós encontramos várias passagens, né, que nos dão ânimo, dão força, nos trazem confiança em Deus. E uma delas é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, no Salmo 23, ele nos mostra, nos orienta como Deus cuida de nós o tempo todo. Ele é como um farol que ilumina o nosso caminho para que nós possamos percorrer com segurança nessa existência. Então, ele vem nos mostrar que Deus é um pastor que cuida de nós, que nos protege e provém tudo que nós precisamos. Então, hoje, mais do que nunca, nós temos que ter essa confiança, essa fé e essa entrega, né? Uma entrega verdadeira, como aquela criancinha de colo
que quando está no colo de outras pessoas, aí o pai ou a mãe chegam perto, essa criança se joga, né, para o colo do pai ou da mãe. Ela não está preocupada se o pai ou a mãe vai pegar, né, se ela não vai cair no chão. Ela tem a certeza que ela será amparada pelo pai ou pela mãe. E assim deve ser essa nossa entrega para com Deus. A leitura desse Salmo 23, ele nos mostra, ele nos ensina que em todas as fases da nossa vida, Deus está sempre presente conosco. Seja nos pastos verdejantes, como diz lá no Salmo, né, que são as alegrias, seja nas águas calmas, que são os momentos de paz que nós temos, ou nos vales das sombras e da morte, que são as tribulações pelas quais passamos, e que todos nós temos que passar, porque são através dos problemas, das tribulações, que nós vamos progredir, né? Que nós vamos nos tornar pessoas melhores. Mas há um porém. Deus está conosco, como diz lá no Salmo 23. Mas todas aquelas palavras maravilhosas, elas só irão funcionar, só vão nos trazer consolo, se nós acreditarmos, se nós confiarmos realmente e se nós a praticarmos e tivermos fé no que ali está escrito. Como todo o Evangelho de Jesus, que só funciona se nós o praticarmos. Se a gente ler, achar bonito e fechar lá o Evangelho, não vai acontecer nada. A gente tem que vivenciar os exemplos que Jesus nos deixou. Nós não precisamos decorar nada, e sim conhecer, compreender e, o mais importante, colocar em prática, porque é através da ação que nós veremos se a lição foi realmente aprendida. Então, nós temos que deixar esse pastor realmente nos guiar pelo coração, pela motivação de sermos pessoas cada dia melhores, né? E demonstrar isso com as nossas ações, vivenciar o Evangelho. Conta-se que certa vez, em uma estação de rádio, eles resolveram criar um concurso de locução, né, baseado em uma passagem da Bíblia. Aquela pessoa que declamasse, né, uma passagem da Bíblia com mais emoção, passasse uma emoção para o público, seria o vencedor. Então os ouvintes fizeram uma votação e eles escolheram qual passagem do Evangelho que seria ali declamada. E o Salmo 23 foi o que mais teve, né, votos e ganhou. Então, chegou o dia, né, da apresentação e todos, um a um, começaram a apresentar a sua performance, né? Vozes maravilhosas, interpretações espetaculares. Uns tinham mais habilidades e técnicas que os outros, e por isso eles ganhavam as melhores notas. Mas finalmente apareceu um homem que era um idoso, que olhava para ele, parecia que era fraquinho, uma voz arranhada, né, desprovido de todas as qualidades e técnicas necessárias. Mas esse homem foi o único que arrancou lágrimas do auditório. E um dos participantes, então, insatisfeito, né, disse para o outro: como pode ser? Porque um homem assim, de voz arranhada, conseguira tal resultado, né, perante um grupo tão qualificado? Então o outro concorrente virou para ele e disse: enquanto todos os locutores demonstravam conhecer o salmo do pastor, aquele homem foi o único que demonstrou conhecer o pastor do salmo. Por quê, né? Ele tinha o evangelho dentro dele. Ele vivenciava, ele sabia o que ele estava falando, né? Porque ele conhecia realmente aquele pastor amoroso que é o nosso Deus. Então nós temos que trazer Deus para o nosso convívio diário e deixar de pensar que Deus é um ser inacessível, né? Que está lá sentado num trono. Não, Deus está dentro de nós e nós podemos entrar em contato com Ele em qualquer momento da nossa vida que nós precisarmos. Mas será que nós nos sentimos integrados no amor de Deus que vem com essa mensagem do Salmo 23? É o que nós veremos no estudo de hoje, né? A gente vai ler o Salmo 23, claro que todos nós aqui conhecemos o Salmo 23, que é maravilhoso. Então, eu vou ler aqui rapidinho, só para nós relembrarmos, e depois a gente vai analisar algumas partes do Salmo 23. E diz o seguinte, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastagens. As águas do repouso me conduz. Ele me reanima.
pelos bons caminhos me conduz para a honra do seu nome. Mesmo se eu andar por um vale de sombras e de morte, não temerei mal algum, pois estás comigo. Teu bastão e teu cajado me dão segurança. Diante de mim, fazes servir uma mesa em face dos meus adversários. Perfumas a minha cabeça com óleo. Minha taça é inebriante. Sim, felicidade e fidelidade me acompanham em todos os momentos da minha vida. E retornarei à casa do Senhor para longos dias. E a gente escutando assim, não traz um consolo? Não traz uma confiança que Deus está sempre do nosso lado? Então vamos analisar aqui algumas partes do Salmo 23. O primeiro, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então só aí a gente tem 3 palavrinhas poderosas. Senhor, pastor e nada me faltará. Nós damos equivocada importância na dimensão da palavra Senhor, porque nós só usamos como pronome de tratamento, né? Geralmente nós falamos Senhor para uma pessoa idosa. A gente fala Senhor, Senhora. Então, quando nos referimos a Deus como Senhor, o que a gente imagina? A gente imagina um velhinho, já fraquinho, de cabelos todos brancos, né? Uma barba imensa branca, sentado num trono, com um cajado na mão, ali só descansando. É essa a imagem que nós temos desde que nós somos crianças, quando a gente fala Senhor. Quando nós dizemos Senhor para Deus, nós estamos expressando nosso respeito e o reconhecimento que Deus é a mente suprema. Deus é o amor infinito que sustenta toda a criação. Deus é o nosso Criador. É o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor das nossas vidas. O seu poder tudo abrange, desde o sol distante até o verme que se arrasta aos nossos pés. Ele é o Senhor de tudo. Vejamos alguns atributos de Deus. Deus é eterno. Deus é infinito. Deus não tem começo, Deus não tem meio, Deus não tem fim. Deus é imutável. Deus não muda nunca. Deus é imaterial. Ele não é matéria. Você não pode tocar, você não vê Deus, mas você sente Deus dentro de você. Deus é único. Só Ele existe. Deus é onipotente. Deus é todo-poderoso. Deus é onisciente, Ele tem conhecimento do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Deus é onipresente, Deus está aqui, Deus está no Brasil, Deus está na África, Deus está em todos os lugares no mesmo instante. Deus é soberanamente justo e bom. Deus nunca é injusto. Então, depois que nós relembramos aqui rapidamente todos esses atributos de Deus, nossa, eu conheço Deus. Deus é muito poderoso. E olha então o que nos diz a questão do livro dos Espíritos, que deve ser, né, que nos guia durante a nossa existência. Qualquer dúvida que a gente tiver, a gente deve vir aqui. Aqui tem todas as respostas que nós precisamos. Então, na questão 13 diz: quando nós dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, nós temos ideia completa de seus atributos? E vejam a resposta. Do vosso ponto de vista, sim. Porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, ainda restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Então vejam só a grandeza do nosso Deus, que quando nós ficamos cientes de todos esses atributos, a gente vê que Ele é muito, muito, muito mais ainda poderoso e grande do que nós imaginamos. Que nós ainda, no estágio evolutivo que nós nos encontramos, nós ainda não temos condições de compreender a grandeza de Deus. Então, como que a gente ainda às vezes podemos nos sentir ansiosos, com medo de problemas ou situações as quais nós temos que enfrentar, sabendo que nós temos um Deus
um pai, um pastor, um Senhor tão grandioso que cuida de nós e está conosco todo o tempo. Em todas as situações, nós sabemos, Deus tem o controle, não é verdade? Mas também, quer dizer que a gente vai sentar, vai deitar, descansar e esperar que Deus faça tudo acontecer na nossa vida. Nós temos que fazer a nossa parte, que nos cabe. No Evangelho nós encontramos, faça a sua parte, que eu farei a minha. Né? Dá conta da tua administração. Deus sabe de tudo. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão dele. E sabemos que tudo que acontece nas nossas vidas tem uma razão de ser. Se não foi a causa de uma ação desta vida, com certeza são de outras vidas. Então nós temos que continuar a nossa caminhada confiando sempre que nós estamos sendo guiados para o melhor. E o mais importante, fazendo a parte que nos cabe. Deus é um pastor. O rei Davi, foi ele que escreveu esse Salmo 23. Quando ele escreveu o Salmo 23, ele nos comparou com as ovelhinhas, os animais. O pastor, ele cuida desses animaizinhos, né? Ele trata, ele cura as feridas, ele está presente nos momentos bons e difíceis daquele animalzinho. O Senhor também é o nosso pastor. É Ele que nos guia. É Ele que nos orienta para o melhor caminho. Apesar de muitas vezes, nós delegarmos esse poder de nos conduzir para pessoas, para situações ou coisas. E o que nós temos que fazer? Nós temos que seguir sempre as leis de Deus. Mas onde que eu vou encontrar essas leis de Deus? Onde estão escritas essas leis de Deus para eu poder seguir? Aí a gente vem aqui de novo, no roteiro da nossa vida, a gente vai na questão 621, que diz, onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, o Evangelho está dentro de nós. Nós ficamos procurando algo em pessoas, em coisas, em situações, E como diz lá nas respostas do livro dos Espíritos, nós nos esquecemos onde estão escritas as leis de Deus. Então, Deus, Ele quis que isso fosse sempre lembrado. E Ele grafou essas leis na nossa consciência. A gente não engana ninguém, A gente pode fazer qualquer ação que nós fazemos que não está de acordo com as leis de Deus. Você pode fingir para as pessoas que está tudo bem. Mas quando você põe a sua cabeça no travesseiro, você começa a pensar, isso não está certo, eu não fiz certo, Porque você vai ali, na sua consciência, nas leis de Deus. E nós podemos observar que todas as vezes que nós nos deixamos guiar pelas circunstâncias da vida, nós vamos nos decepcionar e vamos pensar em desistir. Mas se tivermos a fé e a confiança, com certeza nós prosseguiremos fortes. E quando nós ficarmos cientes e tivermos a certeza que o Senhor é o meu pastor, como consequência natural, nada vai nos faltar. No Evangelho temos essa afirmação: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando colocamos Deus acima de tudo, todas as nossas necessidades serão supridas. Claro que não vai acontecer um passe de mágica. Nós estamos encarnados no plano material, nós temos que trabalhar, temos que fazer a nossa parte, É claro que é importante que da gente ter planos, de sermos precavidos, mas nós não podemos deixar essa ansiedade por coisas materiais nos dominar. Se sabemos que Deus tem todo esse poder e está cuidando de nós, por que nós precisamos nos preocupar? E se eu estou fazendo a minha parte, as dificuldades com certeza virão. Todos nós sabemos, nós já aprendemos aqui, São através das dificuldades que nós crescemos. Ele nunca vai nos abandonar. Então, quando nós procuramos seguir a sua lei de amor, de justiça e caridade, Ele cuida das nossas necessidades, A vida na terra é passageira, mas o reino de Deus é eterno. Outra parte do Salmo 23. Ele me faz deitar em verdes pastagens. As águas do repouso me conduz. Ele me reanima.
vamos de novo nas ovelhinhas. Olha, eu me tornei expert nas ovelhinhas, porque eu pesquisei, né, sobre o Salmo 23, então eu sei tudo sobre a ovelha, gente. Então, a ovelhinha, ele é um animal muito dependente do pastor, né, que cuida dela. Ela ouve muito bem, mas a 10 metros de distância, esse animalzinho não enxerga quase nada, enxerga muito mal. Então, sendo assim, ela precisa de alguém que lhe dê comida, que lhe dê água e também a guie para que ela entre e saia do aprisco, né? Que é aquele curralzinho onde ela fica. Ela só consegue repousar se ela comeu, se ela bebeu e se ela sente a presença do pastor perto dela. E assim somos nós, né? Olha só a semelhança. Por isso que o rei Davi nos comparou com as ovelhinhas nesse salmo. Nós precisamos dessa comunhão com Deus para que as nossas necessidades básicas sejam supridas, né? Porque a gente esquece, nós achamos que nós somos seres materiais. Nós achamos que nós somos o nosso corpo. Não, isso aqui é só um meio, né? A gente trabalhar aqui nesse planeta de provas e expiações. É como se fosse o nosso carro. Nós somos espíritos e nós esquecemos disso. Nós temos que ter a comunhão. E aqui nesse livrinho Vida Feliz tem uma passagem que nos lembra isso e diz o seguinte: não só de pão vive o homem, disse Jesus, mas também da palavra de Deus. A preocupação com o alimento diário e o vestuário, o domicílio e a convivência social não deve anular o interesse pela vida espiritual. Reserva diariamente algum tempo para te alimentares com a palavra de Deus. O pão sustenta o corpo, a fé mantém a alma. O pão fortalece a matéria e a fé dignifica a vida. O pão mata a fome por pouco tempo, mas a fé atende a necessidade para sempre. Cuida do corpo e nutre a alma, a fim de que te sintas completo, né? Então a gente esquece, né? Muitas vezes nessa correria do dia a dia, né? Para conseguir as coisas materiais, nós esquecemos que nós somos seres espirituais e que nós devemos fortalecer a nossa conexão com Deus, porque só aí, alimentando o nosso material e alimentando o nosso espiritual, é que nós vamos ter equilíbrio para continuar a nossa jornada. Pelos bons caminhos me conduz para a honra do seu nome. Nós já aprendemos no Evangelho um roteiro muito importante para nós termos uma passagem proveitosa e feliz aqui na Terra. Que roteiro é esse? Simples, seguir os ensinamentos de Jesus, viver sob a lei de justiça, amor e caridade, colocar em prática a empatia. O que é ser empata? É você pensar, né? Se eu vou fazer uma ação contra uma pessoa... para uma pessoa, será que se fosse eu iria gostar que aquilo estivesse sendo feito para mim? Nos colocar no lugar do outro e ter a resiliência. O que é resiliência? É a capacidade da gente levantar, sacudir o pó e continuar a caminhada, refazer a nossa vida, porque a nossa vida é um eterno recomeço. Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fosse feito, né? Sermos empatas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, em primeiro lugar, amar a nós mesmos. Nos aceitar todos nós. Se nós fôssemos perfeitos, com certeza nós não estaríamos aqui. Estaríamos lá nos mundos felizes. Se nós estamos aqui, nós temos alguma coisa para melhorar. Então, nós não somos perfeitos. Então, nos aceitar com as nossas imperfeições. Sim, eu sou imperfeita em alguns pontos, mas eu tenho qualidades. Eu tenho muitas qualidades e às vezes a gente foca demais, né, nos pontos negativos e nós esquecemos das nossas qualidades. E se eu não consigo me aceitar, eu não vou amar nem a Deus, porque eu sou feita à semelhança de Deus. Como que eu vou amar a Deus se eu não gosto de mim? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então, o mais importante, amar-nos em primeiro lugar. Porque nós já sabemos, então seguir esses preceitos é caminhar pelos bons caminhos que Jesus nos guia. Então nós já sabemos, né, que toda ação tem uma consequência. Nós já sabemos que tem a lei de ação e reação. Nós já sabemos que tem a lei de semeadura. Tudo que eu semeio, eu vou colher.
E será que nós procuramos nos manter nos bons caminhos? E ainda para o nosso bem, que muitas vezes a gente fica pirraçando, igual uma criancinha, fazendo manha, nós não recebemos tudo que nós queremos. Nós que somos pais, quando o filho quer brincar com a tesoura afiada, a gente vai deixar? Claro que não, porque nós sabemos que ela vai se ferir com aquela tesoura. E assim Deus é conosco. Às vezes a gente está pedindo, né, insistentemente, uma coisa que não é realmente aquilo que nós estamos precisando, né, naquele momento ou nessa encarnação. E quando nós ficamos focados nessa insistência, nessa pirraça, né, nós perdemos também a nossa paz. A gente fica revoltado, fica com raiva, porque isso não, a gente tem que ficar em paz e ter a certeza que tudo que é nosso vai chegar a mim. Se eu estou andando pelos bons caminhos, de acordo com o Evangelho, fazendo a minha parte, o que é meu vai chegar a mim. Não sei que horas. Horas que Deus achar que eu mereço aquilo. Então, com toda certeza, as nossas necessidades estão sendo supridas todos os dias, mas nós não percebemos. Por quê? Porque nós ficamos teimosamente ligados naquilo que nós queremos e não naquilo que realmente nós precisamos. Então, nós podemos estar passando por tempos difíceis, mas se nós acreditarmos realmente na presença de Deus e da espiritualidade ao nosso lado, do nosso incansável anjo guardião, que está aqui conosco em todos os momentos. E às vezes a gente acha que está sozinho, e ele está lá tentando te passar alguma instrução, alguma coisa, ideia boa, alguma intuição, mas a gente bloqueia, porque a gente está focado nos problemas. Então aí, assim, né, se a gente confiar nessa espiritualidade, nós conseguimos repousar e confiar no que é essencial. E não vamos ficar ansiosos com coisas desnecessárias. Então nós temos que ter a confiança que nós estamos sendo conduzidos para as águas de repouso. E aí entra de novo a ovelhinha nas minhas pesquisas. A ovelhinha, ela não consegue tomar água em uma cachoeira. Por quê? Porque tem aquela queda d'água e o barulho é imenso para ela, né? Como eu disse há pouco aqui atrás, ela ouve demais, né? Então, ela não tem paz. Para ela parar, ela tem medo daquele barulho e beber aquela água. As águas de repouso, que se refere ao Salmo 23, é aquela calma, né? Que nos traz paz e confiança, que nós temos a certeza que depois de toda tempestade vem o sol. A gente não vê isso quando vem uma tempestade de neve, uma chuva bem forte, né? Ficamos tempo nublado, escuro. Mas depois, gente, vem esse sol maravilhoso e ilumina tudo. Assim também é na nossa vida. E depois das nossas tempestades, nós vamos tirar o ensinamento e vamos ter a lição aprendida. Mesmo se eu andar por um vale de sombras e de morte, não temerei mal algum, pois estás comigo. Teu bastão e teu cajado me consolam. O que é um vale? Na geografia, o vale é uma área mais baixa, cercada, né, por uma região montanhosa e é de difícil acesso. O Vale das Sombras e da Morte é aquele lugar sombrio, né, perigoso, que nós não queremos de jeito nenhum nos encontrar, mas curiosamente nós vamos para lá com nossos próprios pés, né, através do nosso livre arbítrio. Nós sabemos o caminho certo a percorrer. Nós temos a porta, mas aí a gente tem a porta larga, que nos traz todas as conveniências da vida, né? É um caminho bem fácil, mas o final desse caminho, né, nós não sabemos qual será. E temos a porta estreita, né, que nos traz algumas privações, como esforço, estudo, força de vontade, resiliência, disciplina, como disse, né, o mentor do Chico Xavier, que ele deveria manter para ele ter sucesso na sua vida espiritual. E o que é ter disciplina? Ter disciplina é você explicar para o seu cérebro que ele precisa sacrificar prazeres imediatos para ele ter recompensas maiores no futuro. O problema é que a gente quer ter resultado rápido, né? A gente quer que tudo aconteça hoje, agora na nossa vida.
Então a gente para diante dessas duas portas imaginárias que todos nós temos na nossa vida, a porta estreita e a porta larga, e nós ficamos na dúvida, qual porta que eu vou entrar, né? Ah, eu vou entrar nessa porta estreita? Nossa, esse caminho é muito difícil, né? Vai me custar muito, vai demorar, eu quero ter meu resultado agora. E a porta larga nos traz um caminho fácil, né? Um caminho amplo, mas contém os seus perigos e um final que a gente não sabe qual vai ser. Então, o pastor das ovelhas, ele guia os seus animaizinhos sempre por estradas estreitas. E por quê? Porque ali elas podem ficar alinhadas e o pastor tem controle sobre elas. E assim, quando uma se distrai, começa ali a se afastar, ele vem com a vara, dá uma batidinha nela, ela corre e volta ali, se alinhar com as outras. E assim ele está protegendo aquele animalzinho contra as presas do inimigo. Porque se ele estiver num lugar descampado, o que vai acontecer? A ovelha vai se distrair e vai então se espalhar. Se vier um inimigo, né, vai conseguir pegar aquela ovelha, porque ele não vai ter tempo, né, de resgatá-la. Então, Deus também, ele nos guia por caminhos estreitos como uma forma de cuidado, né? Deus faz isso conosco para cuidar, por amor. E com certeza, Deus está conosco em todos os caminhos. Mesmo se a gente parar lá no Vale das Sombras e da Morte, Deus está conosco. Ele nos dá a liberdade de irmos onde quisermos, exatamente para que possamos, com as nossas boas escolhas, né, progredir. Embora conheça os nossos caminhos, que nós aprendemos que ele é onisciente, ele não interfere nas nossas decisões. Ele respeita, porque nós temos o livre-arbítrio, né? Mas ele deu o exemplo. Ele orienta através do seu evangelho. A ovelha, o animal, como nós vimos também, ela ouve muito bem e enxerga muito mal, como também eu já disse. Então, qualquer barulho faz ela se distrair. Ela vai sendo guiada com o rebanho e qualquer barulhinho ela perde o foco e já quer ir para outros caminhos. Então, vem o pastor com essa vara, né? Como eu disse, dá aquela batidinha, ela volta para a estrada de novo. E é assim que Deus faz conosco também. De vez em quando a gente leva umas batidinhas. Como? Seja através de uma doença, seja através de bens materiais, seja através de bens, de perda de entes queridos, né? É uma forma de nos fazer acordar e ver o que realmente importa na nossa vida. Opa, você está se distraindo, não é esse o caminho. Sai dessa porta larga e volta para o caminho estreito, que é o caminho que vai te trazer felicidade e crescimento. É castigo? Claro que não. Deus não nos castiga, nós castigamos os nossos filhos, nós o amamos, amamos nossos filhos incondicionalmente. E Deus, então, conosco, nós fazemos, se nós colocamos os nossos filhos, né, damos alguma punição, é porque nós amamos eles, né, queremos o melhor para eles, queremos educar os nossos filhos. E assim, Deus é conosco. E porque Deus, né, é tão bom, ele nos deixa plantar o que nós quisermos, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio. Mas nós sabemos que Deus é tão justo que nós vamos colher o que nós plantarmos. Então, tudo o que nos acontece na vida é de nossa total responsabilidade. Não vamos colocar a culpa em Deus, não. São as nossas ações que vão trazer consequências para a nossa vida. Então, como o pastor faz com a sua ovelha, né? Quando ela... e também Deus tem a vara e tem o cajado. A vara, né, é o cabo comprido e o cajado é aquela curvinha. E quando a ovelha, o animalzinho, né, tá andando ali e cai na ribanceira assim, tem os arbustos, ela fica presa ou cai num lago, o que o pastor faz? Ele lança o cajado e pega a ovelhinha pelo pescoço e a salva, né? Então Deus faz assim conosco também, né? Às vezes a gente está passando por aquele problema difícil, talvez é o cajado ali de Deus nos puxando para o caminho certo que vai nos trazer a felicidade. Então, nunca ficaremos desamparados. Seja disciplinando, confortando, educando, estamos sempre sendo assistidos pela espiritualidade.
Nós temos que reconhecer, gente, que sem Deus nós não somos nada. Já viram quando a gente fala, eu não posso ir no centro porque eu estou trabalhando muito, não dá, eu tenho que trabalhar, meu horário não bate com o centro, eu não posso ir no estudo. O que começa a acontecer? A nossa vida começa a virar de cabeça para baixo, pelo menos a minha. Começa a dar tudo errado, eu fico desequilibrada, começa a dar tudo errado nos relacionamentos, eu fico nervosa, agitada, ansiosa. Opa, tá na hora de voltar para os estudos, tá na hora de voltar para o centro, porque eu tenho que ter o alimento espiritual também, que é o mais importante, né? Então, outra parte, né? Diante de mim, manda servir uma mesa em face dos meus adversários. Uma mesa é um banquete. O que acontece quando a gente convida pessoas, amigas queridas, para ir na nossa casa? A gente vai para a cozinha e faz um monte de coisa gostosa para agradar as pessoas a quais nós gostamos, né? A gente faz um banquete para os nossos amigos. E Deus faz isso para conosco. Quem é? E aí fala aqui também, né? Deus nos apresenta uma mesa farta diante dos nossos adversários. Nossa, quem será meu adversário? Será que é aquela vizinha fofoqueira? Será que é aquela amiga invejosa? Não, gente. Nosso adversário somos nós mesmos. Nós somos os nossos piores adversários quando nós não nos permitimos estudar, melhorar, evoluir. Então, né, quanto mais esses adversários tentam me vencer, aí é que eu tenho que fazer um trabalho intenso, né? Focar melhor no espiritual. Como que eu vou fazer isso? Mudando as minhas atitudes, né? Mudando os meus valores íntimos, me tornando uma pessoa melhor. E Deus nos dá uma mesa farta. Mas o que Deus coloca nesse banquete pra gente? Será que é comida gostosa também? Não. Olha, tanta coisa boa que tem nesse banquete e nós não nos damos conta. O hábito da prece. Será que a gente lembra de orar em todos os momentos da nossa vida? Na alegria, na tristeza, na doença? Muitas vezes não. Eu, pelo menos, quando eu estou num problema, só fico focada naquilo e resmungando e tudo. Até tem que passar um tempo para me lembrar. Ai, meu Deus do céu, né? Deixa eu fazer uma oração. Culto no lar. Como que é importante o culto no lar para proteger, né, a nossa morada? Quão poderoso é o culto no lar? Reforma íntima, nos permitir melhorarmos, nos tornarmos pessoas melhores. Construção de um caráter reto. Ter leituras edificantes. Quantos livros maravilhosos o Espiritismo nos traz? Será que a gente lê todos? Será que a gente lê ao menos um pouquinho, ao menos uma página por dia? Ser um homem de bem. E o que é ser um homem de bem? É aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Faz aos outros o que gostaria que lhes fosse feito. É ter fé no futuro. Será que nós estamos nos servindo desse banquete? Ou esse banquete está lá com a mesa posta, esperando que nós tenhamos coragem para chegarmos perto dele? Perfumas a minha cabeça com óleo. Minha taça é inebriante. O rei Davi usou essa taça inebriante como uma metáfora, que se refere aí como as bênçãos de Deus. E um fato interessante, mais sobre a vida das ovelhinhas, é que quando o pastor guia suas ovelhas, né, sob um sol, um calor de 45, 50 graus, o que acontece? Elas começam a suar. E aí elas começam a exalar um mau cheiro. Imagina, né, aquele pelo espesso que elas possuem, né? E aí o que acontece? Ela atrai os insetos, vêm as moscas e soltam ali na cabecinha dela larvas que vão entrar nos orifícios, nos olhos, nas narinas, na boca, nos ouvidos. E isso vai causar infecções e vai deixar a ovelhinha desequilibrada, né, desorientada. Porque aquilo vai infeccionar, vai começar a coçar, vai começar a doer. E ela, para se defender, vai começar a bater a cabeça contra os rochedos, contra a madeira, né? E não vai ser bom, ela vai se machucar. E o pastor tem uma estratégia, então. O que ele faz? Ele põe azeite na cabecinha da ovelha e começa a massagear aquele pelo. E aquilo vai virar um grudezinho ali, que vai funcionar como um repelente natural. Então, quando ali chegarem as moscas e colocar ali as suas larvas, não vai ter como ir para lugar nenhum, porque ali já vai ser um repelente. O óleo, para nós, ele simboliza a inteligência. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6,
um espírito de verdade, já em 1860, nos dizia: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então nós temos que usar bem a nossa inteligência, que nos foi doada por Deus, né? Que ele diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então nós temos que cuidar da nossa cabeça, dos nossos ouvidos, porque o nosso sucesso, o nosso equilíbrio, ele depende do que nós ouvimos, do que nós vemos, do que nós pensamos e do que nós falamos. Então nós temos que fazer o quê? Selecionarmos, né? O que que vai entrar nos nossos ouvidos, o que que vai entrar nos nossos olhos, né? Na nossa mente, para que a gente possa ter uma vida equilibrada. Então, se nós utilizarmos de tudo que está nesse banquete, que nos é oferecido, com certeza, tem outro meio de nós sermos felizes, termos sucesso? Claro que não. Claro que nós seremos bem-sucedidos e teremos sucesso em nossa vida. Porque olha só como isso se processa. Tudo que entra nos nossos ouvidos, imediatamente se torna um pensamento, né? Eu estou aqui falando e vocês estão aí pensando alguma coisa. Um pensamento se torna uma ideia. Daquele pensamento você vai originar uma ideia. Daquela ideia você vai ter uma atitude, né? Uma ação. E essa atitude, essa ação vai moldar o seu caráter e irá comprometer a nossa vida para melhor ou pior. O que é o caráter? O caráter é o que nós fazemos quando não tem ninguém olhando, né? Aqui dentro do centro é muito fácil ser bonzinho, ser educado, ser gentil, né? Sorrir. Por quê? Todo mundo aqui conhece a gente, né? Então a gente vai ser bonzinho com todo mundo. E lá fora, né? Ninguém tá me vendo. Eu tô no trânsito ali nervosa. Será que eu vou dar preferência para aquele que quer entrar na minha frente? Não, tô atrasada, não vou dar nada não, vou buzinar, né? Então aqui dentro é muito fácil a gente ser gentil, né? Mas se você já tem isso incutido, se você já aprendeu essa lição, né, de ser paciente, ser caridoso, ser educado com as outras pessoas, você vai fazer isso naturalmente, em qualquer lugar que você esteja. Aqui no centro, na sua casa, na rua, no seu trabalho, porque já é uma lição aprendida. Isso já está incutido no seu ser. Então procurar, e outra coisa, a gente tem que procurar os estudos da casa espírita, né? Porque a gente vir na palestra é muito bom. Todos nós estamos recebendo tratamentos aqui, mas o estudo complementa, né, as palestras, os ensinamentos. O estudo é muito importante, porque vai tirar a venda dos nossos olhos, nós vamos compreender aquilo que nós estamos crendo. Então, para que realmente, né, nós possamos compreender no que nós estamos crendo. Nós não estamos crendo só porque eu estou falando aqui, né? Não, porque vocês já conhecem o Evangelho de Jesus, vocês já estudam, vocês já sabem que isso é o melhor. E a última parte, sim, felicidade e fidelidade me acompanham todos os dias da minha vida e retornarei à casa do Senhor para longos dias. Aí a gente pensa, felicidade e fidelidade me acompanham todos os dias? Mas eu não sou feliz sempre. A gente volta aqui de novo no roteiro da nossa vida, que é o Livro dos Espíritos, na questão 920. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Porém, dele depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então é possível sim a gente ter a felicidade relativa aqui na Terra. Mas por que a gente não é às vezes? Porque a gente coloca a nossa felicidade em momentos, em coisas, né? Ah, quando eu tiver uma casa, eu vou ser feliz. Ah, quando eu tiver um emprego melhor do que esse que eu tô fazendo hoje, aí eu vou ser feliz. Ah, quando eu voltar pro Brasil, porque a vida aqui não é fácil, aí eu vou ser feliz. Quando eu tiver filhos, quando eu for mais magra, quando eu for mais gordinha. E aí a gente vai colocando tópicos para que a gente possa alcançar essa tão sonhada felicidade. E isso não vai acontecer. Porque a verdadeira felicidade não está em coisas, pessoas, né? A verdadeira felicidade é ser. Ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa educada, ser uma pessoa resignada, ser uma pessoa confiante e ter a fé que Deus está conosco em todos os momentos.
E a última parte, né? Fidelidade, né? Fidelidade é ter fé sempre. Não importa o que nos aconteça, né? Ah, eu vou ter fé se Deus realizar o meu desejo de eu comprar essa casa. Aí eu comprei a casa, minha fé acabou. Tá bom, já consegui. Não. É uma fé inabalável. A fé não é apenas esperar que Deus faça, mas é confiar que Ele sabe o tempo certo para agir. Isso nós encontramos em Isaías 40:31. Então a nossa fé tem que ser constante, né? Veja os exemplos do Evangelho. Paulo de Tarso, que era Saulo, que largou tudo, era um homem poderoso, rico, letrado, foi abandonado por todos que conhecia, né? Para seguir Jesus. Gandhi, que lutou pacificamente pelo direito dos seus povos. Madre Teresa de Calcutá dedicou sua vida aos pobres. Chico Xavier, né, gente? Um exemplo de amor, de caridade. Divaldo, que até hoje segue trabalhando, né? Trabalhando. Então, e por que essas pessoas venceram? Porque eles fizeram de Deus seu exemplo, seu guia, seu senhor, seu pastor, e com certeza nada lhes faltou para que eles concluíssem a sua missão. E para terminar, eu vou ler aqui uma mensagem de Memei, que foi psicografada por Chico Xavier, com o título Confia Sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da morte. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição e ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será sempre outro dia. E como eu disse há pouco, né, depois de toda tempestade, o sol sempre brilha. E para concluir realmente, né, não vamos esquecer do que Jesus disse para Maria de Magdala, quando ela o procurou, né, dizendo que ela gostaria muito de seguir aquele caminho que Jesus estava mostrando para ela, mas que ela se sentia desanimada, porque na situação dela, ela sentia muito preconceito, muita rejeição, né? E ela sabia que ela teria que enfrentar muitas situações difíceis. Então Jesus, né, pega a mão dela carinhosamente e diz: Maria, longo é o caminho, difícil é a jornada, estreita é a porta, mas a fé remove os obstáculos. Basta crer. Então, que nós possamos, né, sair daqui hoje com a nossa fé assim reforçada, com a certeza que Deus está sempre conosco, nos amparando, nos protegendo, nos educando, nos cuidando. E muito obrigada a todos vocês pela acolhida e pela paciência de me escutar. Obrigada.